everybody. Welcome to our English class. Teacher Michelle here. Olá, pessoal. Professora Michelle aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje o nosso conteúdo é Use of Connectives, Discourse Markers. Ou seja, nós vamos falar sobre o uso dos conectivos, que são os marcadores de discurso. Nós já tivemos uma aula em que nós falamos das conjunções. Tá? As conjunções são aquelas palavrinhas individuais que nós usamos para fazer ligação. Os marcadores de discurso incluem as conjunções. Então, são expressões, palavras que nós vamos usar para fazer essas ligações. Bom, nosso roteiro de hoje, nós vamos ter uma introdução, an introduction, que vai falar um pouquinho sobre esses marcadores, sobre as conjunções. Vamos falar the use of the discourse markers, então vamos focar no uso desses marcadores de discurso, como eles são empregados em uma sentença. Vamos analisar também a presença desses marcadores nos discursos orais. Porque o que acontece? Os marcadores de discurso, as conjunções, eles são mais frequentes nas comunicações escritas. Eles estabelecem a coerência e coesão. Quando a gente estabelece uma comunicação oral, quando a gente fala, é comum nós usarmos outros recursos, como, por exemplo, a gesticulação, a linguagem corporal. No caso do texto escrito, é que essas palavrinhas são essenciais, porque são elas que vão demonstrar as pausas, os sentimentos das pessoas, o sentido que elas querem expressar. Então, eu vou mostrar para vocês alguns dos marcadores de discurso específicos do discurso oral, da fala. Vamos ver os express meanings, então sentidos que podem ser expressos e exemplos. E por finalizar, por fim, vamos ver os marcadores de discurso em sentenças. Então, dentro das frases, que função que esses marcadores representam, tá bom? E a gente sempre termina com um exercício para mostrar o contexto, para mostrar a aplicação disso nos vestibulares, no Enem e nas atividades e avaliações que vocês podem ver, ok? Então, vamos lá, let's go! Falando da nossa introdução, né? A nossa introduction. Discourse markers are words, phrases or expressions. Então, quando nós falamos da definição de um marcador de discurso, nós estamos falando de palavras, locuções, em alguns contextos a gente pode traduzir isso daqui como frases, e expressões. Então, conjuntos de palavras, pode ser uma palavra só, como é o caso da conjunção, mas nos marcadores de discurso nós vamos ver conjuntos de palavras, especialmente conjunções, advérbios e preposições, e essas palavrinhas e locuções, elas expressam um sentido no texto. Como assim, professora? Então, eu uso essas palavras e as locuções para expressar, por exemplo, ideia de adição, ideia de conclusão, ideia de comparação. Nós vamos ver isso já já. The discourse markers express different meanings. Então, eles expressam sentidos diferentes, contextos diferentes. Interconnect ideas, eles ligam ideias. Por isso que muitas vezes, quando você pesquisa esse conteúdo, vai aparecer linking words, que são palavras de ligação, palavras que você utiliza para concatenar as ideias do texto. Bom? E establish cohesion with the text. Com certeza vocês ouviram falar de coesão, o quanto a coesão é importante num texto, nas aulas de inglês, nas aulas de língua portuguesa. Tá? A coesão é aquilo que estabelece o sentido lógico do texto. O texto faz sentido, ele tem uma organização. Bom? E o que faz essas organizações é justamente a utilização desses marcadores de discurso. The use of the discourse markers. Então, vamos falar do uso agora. Como é que eu utilizo esses marcadores de discurso? The discourse markers enable the organization of ideas. Então, são essas palavrinhas ou expressões que vão ajudar a gente a organizar as ideias no texto. Os sentidos que vão dar clareza, clarity, a clareza, e a cohesion, a coesão. Então, quando a gente fala de coerência e coesão, que são elementos essenciais para uma produção de texto, nós estamos falando do sentido e da organização desse texto, como que o texto é organizado. Também são chamadas de linking words, que são as palavras de ligação, ou linking phrases, as locuções de ligação. Elas são comumente nos textos escritos, como eu mencionei para vocês na nossa introdução, mas existem também, né, esses marcadores nas comunicações orais. A gente só vai perceber que eles são um pouquinho diferentes. Os marcadores nos textos escritos, eles expressam ideias demarcadas.
Os marcadores nos textos orais, eles muitas vezes servem para dar ênfase, para enfatizar alguma coisa, para dar uma pausa, para demonstrar concordância ou discordância. Então, nós vamos observar essas situações. Tá? The discourse markers are used to express different ideas. Então, os marcadores de discurso, eles expressam ideias diferentes. Que ideias são essas? Addition, adição. Contrast, o contraste. Cause and consequence, a causa e a consequência. Então, quando você coloca o motivo para alguma coisa e o resultado dessa situação. Time, tempo. Conclusion, conclusão. Exemplification, exemplificação ou ilustração, são situações que vocês podem encontrar. Aqui são algumas ideias que esses marcadores expressam, mas existem outras, tá bom? Vocês vão poder encontrar uma série de informação na apostila, nos nossos materiais de acompanhamento e vocês conseguem encontrar também nas suas fontes de estudo, nos livros e na internet. Aqui são os marcadores de discurso oral, tá? Do discurso da fala, por exemplo. Então, olha só a diferença quando nós pensamos em comunicação. É comum você usar a expressão you know, you know. Depende da entonação que você utiliza, que significa você sabe, tá? You know, I'm not feeling well. Você sabe, eu não estou me sentindo bem. Então, é como se você quisesse usar esse marcador para iniciar uma conversa, para pontuar uma situação de fala. Então, são expressões que você pode utilizar para dar essas ligações na fala, no discurso oral. Actually, na verdade. In fact, de fato. Tá? Então, são expressões comuns na situação oral. Right, certo. Ok, ok, a gente não traduz, a gente usa a mesma expressão. Basically, basicamente, então, por exemplo, você está conversando com alguém e aí você falou um monte de coisa e você quer fazer um resumo. Aí você chega e fala, basically, this is what I meant. Então, basicamente, foi isso que eu quis dizer. Então, é uma pontuação, é uma indicação de fala. Like, com certeza você está, professora, like não significa gostar? Sim, like é uma daquelas palavrinhas polissêmicas, é uma palavra que tem mais de um sentido. Like pode ser o verbo gostar, I like you, eu gosto de você, mas quando ele faz função de conjunção, ele significa como, tipo, tá? Aquela expressão que nós utilizamos, que muitas vezes configura como um vício de linguagem quando ela é usada em excesso. Tipo assim, quando você quer fazer uma demonstração de um exemplo, tá? I mean, eu quis dizer. I say, eu digo. Também pode ser usado no passado. I meant, eu quis dizer. I said, eu disse. São expressões que você pode usar também conjugadas no passado. Ok, já foi mencionado. Well significa bem. Tá? Então, alguém chega para você e pergunta, qual é a sua opinião a respeito de alguma coisa? Aí você inicia a sua fala. Bem, eu penso, eu acho, tal coisa. Tá? Então, esse well é esse bem fazendo essa ponderação no discurso oral. Ok? No caso dos sentidos expressos e alguns exemplos da comunicação escrita, o que é que nós vamos observar? Que existem várias possibilidades de sentido. Eu consigo expressar uma série de ideias usando esses marcadores. Addition é adição. Exemplos de palavras ou marcadores de discurso que indicam adição. And, que significa e. Quando você vê, por exemplo, John and Mary. Você está adicionando a ideia do John mais a Mary. São duas pessoas, tá? Então, por isso que você usa o e. Also significa também. John and Mary like chocolate too. I also like chocolate. Então, é você usar o também de diferentes formas. Tem o to, que é o também no final da frase, como se você já quisesse anteceder uma comunicação que foi mencionada anteriormente. E o also é o também no começo ou meio da frase, tá bom? Para dar essa ideia de adição. As well as significa assim como. Additionally significa além disso.
Todas essas expressões são sinônimos, né? Elas transmitem o mesmo tipo de ideia, a ideia de adição. O que acontece? Quando você faz uma produção textual, você tem que tomar cuidado para evitar repetição de palavras. E isso também acontece nos textos escritos em inglês. Para você evitar toda hora falar a mesma coisa, and, você usa outros sinônimos, né? Você usa outras palavras que transmitem a mesma ideia, tá bom? Contrast, que é o contraste ou a conjunção, um marcador de discurso que dá a ideia de adversidade ou a adversativa. But é o mais comum, significa mas, e aí você tem os sinônimos. However, que significa contudo, instead of, ao invés de, tá? Então são expressões que dão a mesma ideia. Comparison, que é a comparação. Olha o like aqui de novo, que nós já vimos ele, ó, significa como. You are like your father. Você é como o seu pai. Então, é fazendo uma comparação entre as duas pessoas. In the same way or likewise significa da mesma forma ou da mesma maneira. Equally, igualmente. Então, são palavras que fazem ideia, transmitem sentido de comparação. Causa e efeito. Because, o porquê junto, é o porquê que explica, que dá a resposta. Therefore ou thus significa portanto. Tá? Então, são palavras que nós utilizamos para transmitir essa ideia de causa e efeito, ou resultado e consequência. Outros sentidos: conclusão, in summary, em suma, finally, finalmente. ênfase, que é para você dar mais importância a alguma coisa. Especially, especialmente. Above all, acima de tudo. Alternative, que é uma ideia de marcador de discurso que dá alternância. E normalmente as alternativas, elas aparecem como repetição, elas sempre vêm acompanhadas em pares. Nós vimos na aula sobre conjunções que existem as conjunções correlatas, que são aquelas conjunções que aparecem sempre em dupla, sempre juntas. Or significa ou, either também pode significar ou em outros contextos, e neither significa nem. Tá? Ele nem estuda e nem trabalha. Tá? Ou você gosta disso, ou você gosta daquilo. Por isso que nós falamos que elas são correlatas, elas são usadas em pares. Sequência é quando você quer concatenar a ideia fazendo uma descrição a partir de uma ordem. Então, você diz first, primeiro. Firstly, primeiramente, quando você coloca o ly no final. Second, segundo. Next, próximo. Meanwhile, enquanto isso. Então, esses marcadores dão ideia de sequenciamento. Então, por exemplo, você vai fazer sua dissertação, você vai fazer um texto argumentativo. E aí você vai elencar os seus argumentos, você vai citar first, primeiro, second, segundo, e aí você vai fazendo seu desenvolvimento. Illustration é a mesma coisa que exemplification, é você ilustrar ou exemplificar alguma coisa. For example, por exemplo, such as, tal como ou tais como. In the case of, no caso de, tá? Então, tudo isso é para dar exemplo. Qualifying é para dar qualidade ou qualificar alguma coisa. Although, apesar de, apart from, além disso. Então, são expressões, pessoal, eu sei que é muita informação, é muita coisa junto, mas são informações que a gente mostra para vocês que compõem a construção de texto, sejam textos orais ou textos escritos, os textos verbais, tá bom? Então, é importante você saber que existem essas palavras, que elas desempenham essas funções e que vale a pena você ir atrás e ir se familiarizando com elas, tá bom? Exemplos, né? Vamos analisar esses marcadores dentro de sentenças. I play the piano and I sing in the choir. Olha a conjunção and aqui, ó, fazendo a ligação e dando a ideia de adição. Eu toco piano e eu canto no coral. Então, são duas coisas que eu faço. O e aqui está dando a ideia de soma. You can have a sandwich or a cake. Você pode comer um sanduíche ou um bolo. Então, é alternância. He had no choice but to accept their offer. Ele não teve escolha a não ser, né, aceitar a oferta, que é uma ideia de contraste. They didn't go out because they were very busy.
é o motivo, é a causa e o efeito. Eles não saíram porque eles estavam muito ocupados. Então, dando essa ideia de causa e consequência. Uma ação gerou um resultado. When I was on holiday, I used to get up late. Quando eu estava de férias, ou quando eu estava, no feriado, eu costumava acordar tarde. Então, quando dá a ideia de tempo. He's qualifying to become an accountant. Ele está se qualificando para se tornar um contador. O to é uma conjunção que dá a ideia de propósito. Qual é o objetivo, o motivo disso? We woke up late, so we missed the bus. Nós acordamos tarde, por isso nós perdemos o ônibus. Uma ação gerou um resultado ou uma consequência. That sum of money is to cover costs such as travel and accommodation. Aquela quantia, aquela soma de dinheiro é para cobrir os custos, tais como viagem e acomodação. Então, tais como é usado para indicar exemplificação. In summary, em síntese, em suma, for a healthy heart, you must exercise regularly and stop smoking. Em suma, a ideia de conclusão. Para você ter um coração saudável, você deve se exercitar regularmente e parar de fumar. Então, aqui eu estou dando a ideia de conclusão, finalização de um raciocínio. Bom, você pode usar isso nas considerações finais. Olha nos contextos de exemplo, para vocês poderem perceber como que esse tipo de conteúdo é cobrado no vestibular ou, por exemplo, no Enem, numa avaliação. Tá? Normalmente, os marcadores de discurso e as conjunções, eles sempre aparecem contextualizados, eles fazem parte de um contexto. Você nunca analisa eles isoladamente, a palavra solta. Então, aqui, por exemplo, que foi uma questão da UEMA, tá? Do vestibular da UEMA. In the sentence, então ele mostra uma sentença. If mom and dad have a difficult time disconnecting from technology, then kids will not see the need to disconnect either. Então, eu tenho aqui dois marcadores que estão destacados. Se mamãe e papai têm uma dificuldade em se desconectar da tecnologia, então os filhos ou as crianças não conseguirão ver a necessidade de se desconectar também, né? Either, em alguns contextos, quando ele aparece no final da frase, ele pode dar essa ideia de nem ou de também, vai depender do contexto. E outra coisa, pessoal, esses marcadores de discurso, as conjunções, eles apresentam diferentes sentidos de acordo com o contexto. Então, sempre que a gente for trabalhar com tradução, quando você quiser colocar uma comparação entre o inglês e o português, a gente sempre tem que tentar acomodar aquele sentido que melhor soa em português, fazer uma adequação. Como é que eu falaria isso em português? Em inglês significa isso, a tradução literal. Mas o que eu falaria em português? O que faria mais sentido? Bom? Então, aqui está perguntando, o autor tem a intenção de transmitir, respectivamente, que tipo de ideia? Bom, então, if, a gente sabe que significa se. É uma conjunção que dá a ideia de condição. Então, aqui eu já tenho as duas possibilidades. Letra A, condition, e letra C, condition. Eu sei que if sempre indica condição, significa se. Then, nesse contexto, está dando a ideia de conclusão, porque eu digo, faço uma análise entre o comportamento dos pais e a consequência que os filhos têm, como que os filhos respondem àquele tipo de comportamento. Então, o then daria essa ideia de conclusão. Então, resposta correta é a letra C. Bom? Então, sempre atentem para os exercícios que vão trabalhar com essa contextualização, ok? Pessoal, na nossa aula de hoje, então, nós trabalhamos com os marcadores de discurso. Tá? Considerando que marcadores de discurso, assim como as conjunções, são conectivos. São palavras que nós usamos para conectar outras palavras, frases, orações. Bom, a gente também usa para estabelecer relação de organização textual, ou seja, eu organizo os diferentes parágrafos do texto, transmitindo certas ideias. Ideia de sequência, de enumeração, de causa e efeito, de contradição ou adversidade e assim por diante. Bom, a gente fica por aqui, se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula. Bye, bye!